Boa tarde. Boa tarde. Tá alto aqui, hein? Boa tarde a todos, a todas. Nós vamos competir um pouquinho com o volume aqui do lado. A gente vai se esforçar. E queria dar as boas-vindas agora no período da tarde a todos vocês e dizer que a gente inicia agora a nossa quarta mesa no Fórum de Economia Criativa. Foram 2 dias bastante intensos aí de conversa, diálogo, reflexões. Eu acho que a nossa compiladora, a Andrea, vai ter uma dificuldade super grande de compilar todo esse conteúdo gerado e gerar um artigo super bacana. Então, já de imediato e aproveitando o gancho, eu queria agradecer a Andrea, sério, por estar conosco agora nessa quarta mesa, né? E dizer que o resultado dessa compilação, dessas reflexões, de tudo que a gente dialogou aqui e conversou nesses 2 dias, estará disponibilizado na plataforma do FIH2, no site, nas redes sociais e todas as plataformas onde, via o FIH2, a gente consegue ter acesso. Bom, eu começo essa nossa quarta mesa, que vai ser super bacana. Confesso que eu me sinto, inclusive, mais em casa pelo tema, como eu já pude explicar para vocês, alguns de vocês ontem até, a minha formação é em engenharia. Então, essa mesa, Otávio, ficou super bacana para falar de engenharia cultural. Eu acho que é a que eu, em tese, me sinto até mais confortável, né? Mas eu começo a leitura falando um pouquinho sobre o manifesto, lendo rapidamente o manifesto, porque ele está muito bem sintetizado, direto e objetivo. Então, qual é o manifesto do Curitiba Diversity? Acreditamos num lugar onde a arte, o conhecimento e a criatividade inspiram e transformam pessoas, onde a sensibilidade promove a mais profunda conexão entre elas. Um verdadeiro espaço de experiências onde há, sim, lugar para acreditar nos sonhos, seja pela arte, pelo social ou pelo empreendedorismo. Todo propósito encontra aqui o seu momento e o seu movimento, sua voz e também a sua identidade. Respeitamos a diversidade e adoramos nos divertir, porque entendemos a diversão como facilitadora de conexões e de conhecimento. Tudo acontecendo ao mesmo tempo e em um mesmo lugar, onde a motivação e o orgulho assumem objetivos bem definidos. Um lugar que respira e vive com tanta força e intensidade que faz essa energia contagiar tudo à sua volta. Sim, esse lugar existe. É o Curitiba Diversity, uma fonte interminável de inspiração e novas possibilidades. É para transformar as pessoas, é para mudar o mundo, é para agora. Esse é o Curitiba Diversity. Então, sejam todos muito bem-vindos. E eu inicio rapidamente com uma introdução falando, antes de passar para os nossos painelistas no modelo de Ignite, né, fazendo uma rápida introdução sobre essa nossa mesa. Tá. Aí. Bom, eu queria rapidamente falar um pouquinho, em segundos, sobre normalmente qual é o olhar do engenheiro e este olhar que transborda para todas as nossas atividades de uma forma muito intensa. Não é só do engenheiro. Na verdade, nós, enquanto sociedade, vivemos um processo onde a fragmentação dos processos passou a ser grande parte da nossa escola. A nossa escola vem de uma fragmentação, de uma linearização dos processos. Então, quando a gente olha uma figura como essa, né, em vez de falar de um cubo, normalmente a gente olha o cubo, vai segmentando esse cubo, traz ele para um quadrado, e depois 8 quadrados colocados e dispostos de uma forma adequada, formam um cubo. Da mesma forma, grandes processos na nossa vida e no nosso ambiente econômico, lembrando, né, senão parece que eu estou falando alguma coisa aqui que pode parecer que não faz tão sentido, mas nós estamos num fórum de economia criativa. O criativo já faz parte da nossa vida naturalmente, principalmente para quem vive e convive no meio da arte. O criativo já existe. Como é que a gente traz para este criativo o ambiente econômico e gera, sim, possibilidade de geração de riqueza através da criatividade? Esse é o grande ponto da nossa reflexão. Então, por que trazer isso, né? Porque quando a gente passa a linearizar processos e traz para uma linha, muitas vezes a gente esquece do olhar sistêmico. Então, o que nós esperamos que nessa mesa nós rapidamente possamos permitir a vocês, e com a participação de vocês, é uma reflexão de como
voltar a ter um olhar sistêmico e sim olhar a arte como uma espécie de geração de riqueza. Tá? E, concluindo, e eu peço só para a gente dar um play, o que nós gostaríamos que acontecesse nesses pequenos minutos que a gente tem aqui hoje é um processo mais ou menos como isso. Que a gente pudesse tirar o nosso modelo mental já concretado e permitisse com que nós desfragmentássemos a nossa cabeça, o nosso pensamento, o nosso modelo mental e trouxéssemos para outro lugar onde a geração e o desenvolvimento econômico façam parte, sim, 100% presente do ambiente da arte. Então, com isto posto, eu chamo a nossa primeira participante do Ignite, que é a Margit Collin, para fazer a apresentação dela. A Margit é CEO da Arte e Ideias, diretora do Festival Sul em Dança, gerente de projetos, formação em coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, especializada em coaching para empreendedores da área artística, palestrante especialista em atitude, comportamento e gestão, Master Practitioner em programação neurolinguística, ensaiadora do Natal Luz Gramado, professora do MBA em dança, gestão e produção cultural, formação em comunicação, publicidade e propaganda e pós-graduada em economia da cultura e MBA em gestão de projetos. Margit, muito obrigado, está com você. Mais uma vez, parabéns por estarem aqui, saírem da caixinha e virem participar da palestra. Está valendo. Arte de fazer acontecer. Então, eu começo com uma pergunta. O que vocês estão fazendo hoje está levando a atingir os objetivos que vocês querem? O que vocês estão fazendo hoje está levando ao encontro dos sonhos de vocês? A gente resolveu viver de cultura, viver na cultura. Ah, mas isso é um problema. Isso é maravilhoso. É o que mexe com a gente, é o que a gente é o nosso propósito. Então, vamos fazer o melhor que a gente pode. Não vamos ficar reclamando. Porque quando a gente começa a enxergar tudo isso, a gente vê esse iceberg. E ali está o palco, a pontinha. No que acontece no palco é o resultado de anos, horas de ensaio, de estudo, de preparação de muitas pessoas, de muita equipe. Então, se vocês não tiverem um trabalho consistente em todas as ações que vocês tiverem, não adianta uma vez. Não é o que você faz uma vez, é o que você faz de forma consistente, 1% melhor a cada dia. E quando você trabalha na cultura, você não pode trabalhar como gatinho de Shrek, pedindo ajuda. E sim, quando for falar com alguém, buscar um investidor para mudar a vida, não alguém para te ajudar. Não trabalhe como gatinho do Shrek, não. Outra coisa, planejamento. Se você não sabe onde você vai, se você não ligar para onde é o endereço no GPS, você não vai para lugar nenhum ou vou para vários lugares. E aí nós entramos no foco. Onde está meu foco, está a minha energia. Se eu focar em 5 coisas, eu vou desperdiçar a minha energia em 5 coisas. Então, o que é prioridade para mim? O que eu preciso fazer para atingir determinado objetivo? Foca. E é isso. O foco gera ação. Aonde eu quero chegar é onde eu preciso estar olhando sempre. O que está tirando a tua atenção? O que te distrai? É a desgraça nacional? É o Facebook? É o WhatsApp? De que maneira a gente pode focar? Defina onde você quer chegar. Tenha muito claro isso, gente. Se você não souber onde você vai, não adianta continuar andando. Saiba o que você quer e vá e não pare até chegar lá. Nunca pare. Fazer o que é possível. Sabe como é que pode piorar? Não fazendo nada. Vocês conhecem aquele ditado, jacaré que está parado vira bolsa? Então, pode piorar. Pode piorar não fazendo nada. Então, onde você quer chegar, vai e faz. Se qualifique, estude, suba um degrau a cada dia. O que eu preciso aprender? Que formas eu posso buscar de conhecimento? Não tenho tempo, não tenho dinheiro? Tem sim. Bota um vídeo no YouTube enquanto vai tomar banho.
Bota um vídeo enquanto estiver se deslocando de um lugar para o outro. Busque conhecimento, esteja preparado, prepare teu iceberg. Se nenhum espetáculo vai acontecer uma vez só. E projeto, vocês têm um projeto? Vocês têm definido claramente tudo isso? Qual é o teu projeto? Para quem? Por quê? Como? Quanto? Defina isso e vá atrás. E não pare até conseguir. Não pare, certo? E busque apenas as pecinhas da tua quebra-cabeça. Já falei isso ontem. Não adianta ficar, isso é legal, isso é legal, isso é legal. Isso é importante para mim agora. Eu preciso disso agora para o meu sonho, para o meu projeto, para o meu empreendimento cultural. Qual é a pecinha do quebra-cabeça que vai complementar? E como eu vou comunicar o meu projeto? Como eu vou me comunicar? Vocês sabem o resumo da publicidade? A galinha, se não vai cacarejar, ninguém sabe que botou ovo. Então, não adianta continuar fazendo se não souber comunicar direito. De que forma vocês estão se comunicando? Comunicando as ações de vocês. Isso é muito importante. A identidade, a cara de vocês. O que eu posso fazer para agregar no meu projeto? Eu acho que esse evento maravilhoso do Otávio é o exemplo disso. Eu falei há pouco que ele estava no Oceano Azul, muito distante da gente. Ele está agregando uma experiência. É isso que vocês precisam. Agreguem experiência, emoção para tudo que vocês fizerem, certo? E esse é um sonho que chega em 15 anos. E o que eu posso dizer para vocês, sonhe grande. E o sonho de vocês tem que dar muito frio na barriga. Esse aí me dá bastante, certo? E isso, mas esteja preparado para esse sonho. Estude, se prepare, invista, se qualifique. Porque depois vocês vão dizer, com certeza, que foi muita sorte. Mas eu adoro ter sorte, é melhor dizer que eu tive azar. Então, sonhe grande sempre. E se for para desistir, desista de ser fraco, certo? O mundo é de quem tem atitude. É de quem tem atitude, de quem enfrenta, de quem não fica focado nos problemas. Mas isso está difícil, isso não sei o quê, mas o político... Não, esquece. O que eu preciso? Aconteceu isso? Como eu posso resolver? De que maneira eu vou resolver? De que maneira eu vou conseguir alcançar o que eu quero? É assim que funciona. Não desperdice energia no que não vale a pena. E hoje, essa minha sorte... Eu estou nesse teatro maravilhoso, que vai ser a 15ª edição, que me dá muito frio na barriga, mas eu fui juntando as pecinhas do meu quebra-cabeça e não parei. E se você achar que sabe tudo, que está bom, daqui a 2 anos, no máximo, você não vai mais existir. Então, nunca está bom. Sempre pode ser um pouco mais. Leve a sério a tua vida, leve a sério os teus objetivos, como eu disse. O mundo é de quem tem atitude. Então, aproveita cada minuto, cada evento, cada pessoa, cada conhecimento e vai em frente. Obrigada, gente. Obrigado, Margit. Nada como ter uma pessoa formada em coaching para nos ajudar com esses conselhos maravilhosos, né? Porque é fundamental a questão do fazer. O frio na barriga sempre existe, né? Então, bom, nós vamos ter possibilidade de conversar um pouquinho mais durante o diálogo, né? Eu queria chamar agora o Jorge para fazer o Ignite dele. O Jorge Schneider é diretor de produção, formado em Relações Públicas pela Unesp, pertence ao quadro de professores da Faculdade Inspirar para o curso de capacitação em produção cultural, integrou o Balé Teatro Guaíra por quase 20 anos, fundou e é atual vice-presidente da ABA BTG, a Associação dos Bailarinos e Apoiadores do Balé Teatro Guaíra. Uau! De ontem para hoje eu aprendi rápido. Obrigado, Jorge. Valeu. Olá, gente, boa tarde. Obrigado, Otávio e equipe, pelo convite mais uma vez. Quando eu fui chamado para cá, fizeram uma pergunta de como estava a situação da arte da dança aqui no estado do Paraná. Então, resolvi contar para vocês, com a minha experiência dentro do Teatro Guaíra, sem esquecer, né, porque está muito em evidência, depois que o Otávio passou no Faustão, que o Teatro Guaíra
está parado, que o Balé Teatro Guaíra está numa fase de transição. Enfim, o Balé Teatro Guaíra, na década de 80, ele tinha mais de 40 bailarinos no elenco. Todos eles eram contratados por um regime de CLT. E com isso, passou um tempinho, o governo do estado resolveu encampar o Teatro Guaíra. Foi aí que começou o negócio, eu imagino. Porque os bailarinos, de repente, como se transformaram em funcionários públicos. E aí, esse vínculo empregatício, essa estabilidade, deu uma certa tranquilidade. Porém, em 93, o então diretor Carlos Trincheiras, ele faleceu. E os bailarinos todos se debandaram. A companhia ficou reduzida e o Balé Guaíra precisava contratar pessoas para completar o elenco. Esse contrato foi feito por um contrato de prestação de serviço para um espetáculo específico. Então, virou um contrato temporário. Eu cheguei no Balé Guaíra em 90, sou eu lá no cantinho, lá no cantão sou eu. Em 94, quando eu cheguei ali, esses contratos eles duravam 3 meses. A gente ficava contratado 3 meses, era demitido durante 1 mês e recontratado na sequência. Isso, artisticamente, é terrível. A direção foi em cima e conseguiu ampliar isso para 6 meses. Então, a cada 6 meses, a gente era demitido. Ficava um tempinho fora e retornava. A direção correu lá atrás, vamos melhorar isso. Conseguiram por 9 meses. A gente era contratado até dezembro, era demitido e em março a gente voltava a trabalhar. Também é terrível, porque não dá continuidade para o artista. Conseguiram que esse contrato fosse direto. A cada ano a gente era recontratado. Só que isso cria um vínculo empregatício. E dentro do funcionalismo público, isso é completamente ilegal. O governo do estado, em 2003, se não me engano, constatou que isso era completamente ilegal e pediu que fosse feito alguma coisa que solucionasse isso. Só que não poderia ser através de concurso público, porque o quadro de funcionários do Estado estava muito grande e não podia ter mais funcionário público dentro do Estado. Então, não podia ter mais isso. Aí, eles resolveram criar um cargo de comissão. Foram criados 23 cargos de comissão, que eram temporários até que criasse uma solução. Essa solução não foi criada e, 14 anos depois, esse quadro temporário acabou agora em 2017. Então, o que era para ser temporário durou 14 anos. Agora eles resolveram fazer uma SSA. Essa SSA vai contratar os bailarinos por regime de CLT e dar continuidade para o Balé Teatro Guaíra. Mas o estado do Paraná não é só o Balé Teatro Guaíra. Então, a Associação de Bailarinos que eu represento, a gente também organiza uma mostra de dança. Essa mostra de dança percorre o estado inteiro do Paraná. A gente já está na estrada há 10 anos e por isso eu posso contar um pouquinho para vocês de como é a dança no estado do Paraná. A gente percorre várias cidades. Nós tivemos esse ano a 10ª edição, onde foram apresentadas 560 coreografias. A gente tem muita gente dançando aqui no estado do Paraná. Tem muita gente boa, em cidades minúsculas, com menos de 5.000 habitantes, fazendo espetáculos, coreografias fantásticas. Porém, os teatros que a gente tem aqui no estado estão completamente sucateados. Tem cidade que eu chego lá, o diretor do teatro me dá a chave na mão e vai para casa, porque não tem funcionário. A gente toma conta do teatro, literalmente. Então, essa defasagem profissional e técnica nos teatros prejudica imensamente o fazer artístico aqui no estado. Então, a gente tem muito artista bom, só que a gente não tem uma infraestrutura de teatro para realizar isso. Fora durante essa mostra de dança, a gente realiza vários espetáculos didáticos para tentar fomentar a dança, capacitar e criar público, né? Um trabalho de criação de público realmente. E muita gente ama a dança, todo mundo quer assistir, se emociona com aquilo, gosta de ver, só que não dá uma continuidade também. Fica só uma coisa muito direcionada para aquele momento e acabou. Isso é o Paraná. Também gostaria de mostrar para vocês, fazer uma comparação com os outros estados. A associação também realizou um projeto, que é o Balé Teatro Guaíra e Companhias, onde nós visitamos outras 5 companhias públicas de dança. Foi em Manaus, foi em Salvador, Belo Horizonte, Niterói e São Paulo. Em cada uma dessas cidades, a gente dividiu o espetáculo com um balé público local, ou seja, balé da cidade de São Paulo, Castro Alves e tudo mais. A gente percebe que cada cidade dessa, o público local e a imprensa dá um valor gigantesco para aquelas companhias. Um pouco diferente do que aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba a gente sentiu que é um pouco menos. A gente tem que cavalgar um pouquinho mais para alcançar o nível que essas outras companhias têm. Nível artístico é fantástico, mas em termos de público complica também.
E outra coisa que a gente percebeu, porque a gente conversou muito com essas companhias, é que cada uma delas tem um problema administrativo com o Estado. E voltando no Estado, volta ao Balé Teatro Guaíra, lembrando que essa semana agora acontecem as audições para a companhia. Então aqueles 23 cargos de comissão que eram temporários, eles vão se transformar em cargos efetivos. A SSA vai contratar via regime de CLT, essa CLT vai dar os direitos trabalhistas preservados para a companhia, e a gente espera imensamente que, a partir de agora, tenha se definido um rumo administrativo, financeiro, para a companhia, para o Balé Teatro Guaíra, e que eles possam, daqui para frente, os artistas terem sossego para trabalhar e desenvolver a sua arte. Eu espero muito isso mesmo, porque eu tenho, no final desse ano, uma turnê com o Balé Teatro Guaíra para a Alemanha. O Balé Guaíra só fez, em toda a sua trajetória, uma apresentação em Lisboa. Nós nunca fizemos uma turnê internacional. É a primeira vez que isso vai acontecer. A gente já tem tudo agendado na Europa, só não temos os bailarinos prontos para dançar ainda. Ufa! Então é isso, gente. O Paraná é mais ou menos isso de dança. Falei rápido, espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Obrigado mais uma vez, a equipe da Diversity. Valeu! Obrigado. Obrigado, Jorge. Como vocês podem perceber, não basta ser bailarino. Tem que ser empreendedor, tem que ter coragem, tem que estar apoiando e envolvido numa atividade associativista, que é pela defesa dos interesses. Então, é muito bacana, porque se vocês prestaram, assim, tenho certeza absoluta que, assim como eu prestei atenção na tua apresentação, Jorge, em momento nenhum você falou assim, o Jorge bailarino. Você falou dos desafios da profissão do bailarino e o quanto é essa tua participação empreendedora no setor, né? Parabéns, a gente vai poder explorar um pouquinho mais isso. Bom, eu queria chamar para a última apresentação agora, antes de nós iniciarmos o painel, a Bia Matar. A Bia é bailarina, professora e coreógrafa, produtora cultural, professora, proprietária do EPEC, que é o Escritório de Projetos da Economia Criativa, membro do Conselho Nacional de Cultura do Ministério da Cultura, onde representa o Colegiado Setorial da Dança. Diretora de Interação Cultural da Fundação de Cultura de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Então, Bia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Primeira vez que eu vou fazer isso, viu, gente? Estou nervosa. Eu estou aqui porque eu acredito nas pessoas, primeiramente. E eu só não vou ficar mais nervosa porque vocês estão aqui comigo. E eu sei que vocês estão me dando energia e a gente está trocando energia. E essa engenharia que a gente fala é a engenharia humana. E a capacidade do ser humano. Porque enquanto eu estou falando aqui, vocês estão lendo, vocês estão ouvindo uma música, vocês sabem que curso que o professor está dando ali em cima. Então, eu tenho certeza que eu vou falar em outra frequência do que vocês estão lendo. E isso vai ficar para vocês, porque isso vai ser disponibilizado. E a minha história aqui é para a gente fazer uma rede. O meu estímulo aqui é para que a gente trabalhe em conjunto numa cadeia produtiva. Essa é a cadeia produtiva das artes. Desde a gente fazer o primeiro, a gente está falando aqui de dança, né? Desde ter a primeira ideia, até de como essa pessoa vai receber essa ideia, que é o consumo. Tem toda uma cadeia produtiva das artes. E essa cadeia produtiva começa pela criação. É a ideia mínima. É a primeira ideia, é o primeiro desenho. É a primeira impressão que a gente tem do que a gente quer fazer. Depois da criação, essa é a mais pura, né, da cadeia produtiva, a gente vai para a produção. Aí a produção já envolve mais a montagem dos elementos, a estruturação, né, do que a gente quer dar, por exemplo, para o nosso espetáculo, para a nossa turnê. São os programas de TV, os livros, os discos. Essa é a parte de juntar as pecinhas da criação que a gente teve. E na dança a gente tem muito que essa criação, essa produção é mais coletiva, né? Não é tão individual. O terceiro elo dessa cadeia é a disseminação. De que forma que eu vou distribuir esse produto, né? Onde eu quero levar? A gente tem um exemplo, por exemplo, na dança, que são os festivais, que a gente pode... Onde que eu posso levar essa minha produção que eu acabei de produzir? Aí vem realmente a transmissão daquilo que a gente está fazendo.
Eu vou transmitir isso ao público através do quê? Vou fazer uma programação cultural, no caso da dança. Posso fazer isso através da propaganda e publicidade. Então, assim, de que forma que eu vou disseminar, que eu vou fazer com que isso seja recebido? E, por último, é o consumo. Como essas pessoas vão consumir isso que a gente está produzindo? Elas podem dançar, elas podem assistir. Isso acontece muito na produção audiovisual, essa cadeia. O cinema hoje ele já tem essa estrutura bem montada e a gente vê hoje que a gente tem que se apegar um pouco nesse modelo do cinema, né? E essa cadeia ela pode variar de território para território. Por exemplo, em Curitiba, aqui pode ser melhor o elo, por exemplo, de disseminação ou de consumo. Em outra cidade, outro território, a criação pode ser uma coisa mais forte. Então, esses elos também, eles vão tendo a dinâmica que a cultura tem. Uma região é mais forte numa coisa, depois outro momento é outra, né? E aí entra assim, quem são os atores desse elo, qual é a cadeia que interfere um no elo do outro. E isso é feito pela rede, a gente se comunica através de rede, através de nós, com coisas intangíveis, porque a gente trabalha com arte, a gente trabalha com a cultura, são linhas intangíveis que a gente não vê. O trabalho de criação na dança ele é muito particular, porque a gente é movido mais por projeto, que vai ter um tempo limitado, um recurso limitado, pessoas limitadas, né? Já a produção em massa de um disco, de um CD, ali um filme, ele já vai pelo massa, mas a gente começa e termina, né? E a transmissão e a recepção nossa também é um pouco diferenciada. Então, a gente está tentando mapear essa cadeia produtiva das artes, que é diferente da cadeia produtiva da cadeira. Um faz o ferro, o outro monta, o outro faz o acabamento. Quem somos nós, né? A gente precisa começar a criar esses indicadores. E a gente não tem muito indicador, principalmente no Brasil. Então, a gente precisa fazer esse mapeamento. Quais são os elos da cadeia produtiva da dança em si? A gente está falando aqui em dança, né? Onde que a gente pode fortalecer? De novo, falei, a única relação que a gente pode ter são nas redes sociais que a gente estabelece, que é feita por pessoas, pela interação dessas pessoas, e isso todo na forma de rede com nós, que vão sustentando, um vai sustentando o outro. Tem hora que um está mais fraquinho, aí o outro nó puxa um pouco, né? Essa relação de rede. E isso é mensurável. A gente pode pegar esse método do ARS e mensurar a força da nossa rede. Mas, para isso, a gente também precisa mapear, a gente precisa identificar quais são os nossos elos, quais são os nossos indicadores. Pode ser por tamanho, qual é a força daquele agente, né? E aí a gente fala da economia da cultura, né, que é um termo mais amplo, que utiliza o termo por essas redes complexas, tanto na esfera da produção quanto no consumo. Isso é fazer economia da cultura. E eu não estou falando aqui de moeda financeira, eu não estou falando isso de dinheiro, porque essa rede ela pode ser medida, por exemplo, por um banco de tempo, que é o exemplo que tem lá em Florianópolis, no Campeche. É um bairro que lá existe o Banco do Tempo. O Banco do Tempo são pessoas que se cadastram nessa rede e a troca é feita pelo tempo da pessoa. Eu dou aula de yoga e o outro me faz uma comida, a gente troca por comida e isso não custa dinheiro. Isso não é, essas relações elas não são mais medidas pela moeda dinheiro, elas são medidas por outros indicadores e a gente tem que levantar esses indicadores. É o colaborativismo que a gente tanto fala, né? É a troca. E historicamente a gente sabe que o Brasil precisa... Ai, pulou 2 vezes no meu. Uhum. E aí daí a gente vê que as políticas públicas têm que começar a se voltar para esse mundo novo. A gente está vivendo um mundo novo. E eu acredito nessa juventude linda, nessa moçada linda que está aí. Eu aprendo todo dia com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Bia. Passou, eu também vi, passou muito rápido, você tem razão. Queria convidar o Jorge e a Margit para que a gente pudesse vir aqui ao palco, para a gente começar uma roda de prosa aqui, de conversa.
Pessoal, só para a gente fazer um combinado bem rapidinho, eu vou só dar uma aquecida aqui, fazer umas rápidas perguntinhas para os nossos painelistas, e daí eu imediatamente abro também para a plateia, para que vocês também possam interagir. A gente corre contra o tempo um pouquinho, nós temos aí 25 minutos, tá? Até às 4 horas. Então eu vou pedir para que a mesa, eu vou fazer o papel de chato. Desculpe, mas tenho essa árdua missão de fazer o papel de chato, né? Então que nas perguntas que eu fizesse a gente pudesse comprimir para até 1 minuto e 30. Aqui na frente tem o cronômetro, tá? Eu começo pela Margit. Margit, na tua apresentação você cita foco como um dos elementos relevantes para que você possa atingir os seus objetivos. Objetivamente, falando em foco, você usa ou conhece alguma ferramenta que ajude a trabalhar com foco? Bom, uma dica que eu tenho, que é bem fácil de conseguir na internet, é a ferramenta Pomodoro. É um tomatinho, tá? Onde você prioriza, primeiro você tem que ter a forma de trabalhar. Priorize suas atividades do dia e começa a trabalhar em Pomodoro. Então, se eu aviso para a minha equipe, eu estou em Pomodoro, eles sabem que não vão me atrapalhar. Você liga o tomatinho, que na verdade é um cronômetro, você foca numa atividade, você tem 25 minutos que você só vai fazer aquilo. Não vai atender celular, não vai ver WhatsApp, não vai ver Face, não vai ver nada. Não vai tomar cafezinho, não vai no banheiro, nada. Você vai focar, eu preciso cumprir isso, eu preciso fazer aquilo. Eu vou focar isso. Entro em Pomodoro, na verdade são quatro estações de 25 minutos, trabalha 25 minutos, descansa 5, 25, 5, 4 vezes. E aí descansa de 20 minutos a meia hora. E aí sim, você vai tomar café, conversar com quem tiver que conversar, ligar, ver teu WhatsApp. Eu acho uma ferramenta super legal para a gente exercitar o foco. Porque foco, o cérebro da gente, ele é um cérebro que gosta de dispersar atenção. Então, é uma maneira de forçar o foco ou ligar o cronômetro, tipo ensaio de festival. Ligou, vai lá e faz. Então é Pomodoro, tem super fácil de achar. Obrigado. Em resumo, a gente perde muita energia nas nossas atividades, no dia a dia, por esse cenário que a gente vive multi-estímulo. O que é um fator positivo da mente humana, que é essa capacidade de absorver multi-estímulos, e a Bia acabou de citar isso também é um motivo de distração e de perda de energia, né? Com certeza. Então, isso acontece com grande frequência. Eu queria, Jorge, encaminhar para você a próxima pergunta no seguinte sentido. Quando a gente fala num ambiente da economia industrial tradicional, nós falamos e usamos o termo stakeholder. Stakeholder é um termo extremamente conhecido, que são os players que atuam em determinado setor. Então, a gente atua num setor, ou nos vários setores, de uma forma multi-stakeholder. Para uma indústria convencional, quem são? São seus fornecedores, seus clientes, seus acionistas, seus diretores executivos e assim por diante. Então, existe um cenário multi-stakeholder. No ambiente da arte, no ambiente da dança, mais precisamente ainda, pela tua experiência de teatros, que você trouxe vários modelos de teatro, quem são esses multi-stakeholders nos quais vocês estão ambientados e acostumados a tratar? Pois é, eu acho que em várias vezes acho que isso nem existe. Como eu comentei aqui, em alguns teatros eles dão a chave na nossa mão e somem. Então é muito complicado você ter uma equipe, pessoas que atuam em determinados locais. Eu tive experiência em algumas dessas companhias muito bem estruturadas, mas são pouquíssimas que a gente pode verificar isso. O profissionalismo que falta nessas companhias, geralmente, é o que realmente está faltando para que a companhia apareça, que ela surja, que ela consiga se estabilizar dentro de um cenário. Muita gente, ou melhor, pouca gente faz muitas coisas e tem muito cacique para pouco índio.
Tem muita gente querendo mandar, querendo fazer, só que não tem aquela pessoa que realmente pratica, que tem um foco, que vai lá e realmente realiza aquilo. Então, eu imagino que está faltando realmente essa amplitude de pessoas. Ontem, não lembro o nome dele, que perguntou como que a gente pode delegar poderes. O Fábio Brasil. Exatamente. Essa delegação, às vezes, nem acontece porque não tem para quem delegar. Então, falta bastante isso na minha experiência. Tá. Obrigado. Eu fiz essa pergunta para encaixar num assunto que a Bia trouxe, que é o assunto da questão da cadeia produtiva. Eu entendo que o adensamento, primeiro, a compreensão da cadeia produtiva do ambiente de arte, do ambiente de dança e assim por diante. Primeiro, tem que haver essa percepção clara, nítida e transparente, né? A partir do momento que você tem essa percepção, o adensamento dessa cadeia produtiva é extremamente necessário. Então, Bia, aproveitando o gancho do que nós estamos falando, eu queria te fazer uma pergunta. Dentro deste ambiente cadeia produtiva, quem é o cliente? Essa pergunta ela é bem provocativa, porque nem sempre a gente sabe responder objetivamente quem é o nosso cliente. Vamos pensar em dança, teatro, dança, porque as plateias estão, às vezes, muito cheias, às vezes vazias. Quem é o nosso cliente? Eu acho que o nosso cliente é o público, né? Que a gente traz para os nossos espetáculos. E eu acho que a gente perdeu um pouquinho a mão de trazer o público para a gente. Antigamente, na década de 80, a gente era acostumado a passar de escola em escola, às vezes a gente ia vestido de figurino, e muitas das vezes a gente estava vendendo brigadeiro, bolinho, cuca, e a gente passava para arrecadar recursos e ia de sala em sala nas escolas públicas, na época, para divulgar os nossos espetáculos, para tentar vender ingresso, para mobilizar. E eu acho que, por esse processo que a gente passou de financiamento à cultura do Brasil, eu acho que é uma coisa que perverteu o mercado em não dar valor aos nossos públicos. A gente tem que fazer a primeira pergunta: quem é o nosso público? Porque você vai lá, você gasta dinheiro, você investe no teu espetáculo, você vai ver na plateia, tem 20 pessoas, tem 10 pessoas. É você que está errado. É você que está errado. Você não foi atrás do seu público. A gente não sabe ir atrás do seu público. O que é esse capitalismo selvagem que a gente vê dos produtos, a gente tem que aprender a fazer isso para as artes. Mas eu falo que eu até postei esses dias no Facebook que eu acho que a gente está vivendo o capitalismo imaterial agora. Porque hoje o consumo já está no teu desejo. O consumo hoje não é feito mais para você consumir o produto final. Eles estão trabalhando na gente o teu desejo. E porque a gente tem que se apropriar dessas ferramentas que eu acho perversas no campo da economia tradicional, mas para o nosso simbólico, para trazer esse bem intangível que a gente acredita, e é o FIB, não o PIB, que é a felicidade interna bruta que a gente provoca, mas focar, sim, no teu público. Então, eu acho que a gente tem que começar também a criar nessas redes, aproveitar tudo isso que tem aqui e se olhar no olho e conversar e se trocar. E eu vou no teu negócio, tu vem no meu, a gente... Gente, só assim que eu acho que a gente vai sobreviver. O mundo está destruído. A gente está destruído. A gente tem que dar as mãos e um ajudar o outro, porque é o momento de parceria agora. Bia, eu queria até agradecer por você trazer o tema do FIB. Para quem não está muito ambientado com esse tema, felicidade interna bruta, sugiro até que faça uma pesquisa. O FIB foi o primeiro modelo econômico implantado em 1972 num país chamado Butão. Então, um país bastante distante, mas aonde o indicador econômico não é o produto interno bruto, que é o famoso PIB, como a gente conhece, porque, por exemplo, um país que produz muitas armas ou que consome muito o mercado, por exemplo, de armamento bélico, tem um PIB elevadíssimo, mas não quer dizer que necessariamente ele tem felicidade implantada. Então, o FIB é um modelo bem bacana, infelizmente a gente não tem tempo aqui de explorar ele com mais intensidade. Eu queria abrir para a participação da plateia. Temos uma pessoa. Por favor, o senhor poderia se apresentar, por gentileza?
Esse é o topo da cadeia alimentar. O topo da cadeia. Oi, Meu nome é Otávio Nassur, sou de peixes, eu gosto de massa e minha cor é amarela. Adoro esse tema, porque durante muitos anos, trabalhando com danças urbanas, eu entendo que a gente foi estudando cada vez mais a complexidade do foco do público e foi entendendo, quando eu abri um estúdio aqui em Curitiba na época, a gente abriu com mais de 400 alunos, numa época que as escolas de dança tinham 1000, e isso era normal, né? E eu falo muito que hoje em dia quem fecha o ano com 100 alunos estoura um champanhe e acha ainda que está bom. A gente tá se adaptando à perda do público e a gente está se acomodando nesse lugar. Então, o que me chocou este ano, num evento que as pessoas percebem nos cartazes que não tem uma logomarca, porque é um evento feito esse ano sem R$1 de patrocínio, porque as políticas públicas que a gente já é descrente estão cada vez mais complexas, foi exatamente a surpresa da falta de público em alguns outros segmentos. Então, eu quero abrir assim, vou falar de dança, mas a palavra dança ela é muito ampla. O meu exemplo é danças urbanas. A gente faz a máxima possibilidade de ações para que as escolas, principalmente de Curitiba, consigam ter novos públicos, porque esse público lá na ponta retroalimenta o festival. Então, esse ano a gente começou com uma ação chamada Terça das Danças. Terça das Danças Urbanas. Nós pegamos o Teatro Sesc da Esquina durante 2 meses, toda terça-feira, sem custo de locação, não de operação. E cada terça-feira, 2 grupos apresentavam um espetáculo de 30 minutos. E a venda de ingresso era revertida para os grupos, porque a intenção era que eles já tivessem um pouco de dinheiro que era próximo ao pagamento da inscrição no festival, e que também começasse a ter continuado uma programação de dança urbana na cidade, porque a gente formaria uma nova plateia que talvez tivesse vontade de fazer aula na escola de quem estava dançando. A sequência disso foi a gente ter oferecido um stand aqui no festival, que está escrito ali na feira, Onde Dançar em Curitiba. Então a gente juntou 12 grupos de Curitiba e ofereceu o stand, entendendo que no momento que a gente aplicou muita força em criança aqui no Espaço Kids, pais que não sabem que isso acontece, às vezes se sensibilizam e falam, nossa, isso existe em Curitiba? Onde eu posso fazer aula com a minha filha? Aí vai para o stand e por bairro eles indicam a sua escola. Então a gente foi na roda toda, nessa cadeia produtiva, tentando resolver os buracos, e a gente entendeu que hoje fazer evento não é fazer evento, é quase que educar a gestão da escola e ensinar a pegar na mão e levar até o público. Mas como o evento começou a ser posto sob um guarda-chuva chamado Curitiba Diversity, que nasceu para resolver a falta de dinheiro do Festival de Hip Hop, nós pegamos vários eventos que fazemos durante o ano, trouxemos todos para esses 3 dias para tentar com que essas bilheterias no período da tarde ajudassem a pagar a conta. Enquanto a gente está aqui, está tendo agora no teatro a Mostra Nacional de Dança Infantil Criança que Dança, porque é uma bilheteria num tempo do teatro que estava ocioso. E nós convidamos a São Paulo Companhia de Dança na quinta-feira para fazer a abertura do Curitiba Diversity, para validar a diversidade desse novo momento. Para nossa surpresa, num teatro de 2.300 lugares, nós vendemos 26 ingressos. Então, a gente não tem mais como falar aonde está o público de dança. Porque o público de dança urbana, talvez eu saiba. O público da São Paulo Companhia de Dança, que eu imaginei que numa falta de apresentações da Companhia do Guaíra, de uma falta de espetáculos de dança de alta qualidade em teatros na cidade, numa cidade que temos um curso de dança com mais de 100 alunos, com companhias profissionais paralelas, isso não é um grupo de dança, onde a própria cadeia acadêmica ou os pseudos consumidores não veem valor neste lugar, aí eu realmente entrei numa pequena crise de o que nós estamos fazendo para quem. Nós tivemos que, numa força-tarefa, distribuir 800 ingressos pedindo por favor para vir, para não ficar chato para a companhia da diretora amicíssima Inês Bogeia, que ao abrir aquela
cortina ver 26 pessoas num teatro de 2.300 lugares. Não é nem pelo investimento, é pelo constrangimento a ser criado nesse lugar da dança. Então, o maior problema da dança não é só a sociedade, é a participação de quem dança não bota R$1 para assistir quem dança. E se quem dança não faz isso, como é que eu vou convencer minha mãe, meu pai, meu primo, meu tio a fazer? Falta atitude em quem dança, que reclama porque não tem de graça. E se quem dança e quer de graça acha que tem que ser assistencial e social e assistencialista, a gente realmente está numa queda livre nesse lugar de sustentação profissional. Então eu queria só devolver para a mesa assim que talvez a gente tenha que fragmentar mais a palavra dança em nichos mais específicos, e isso torna mais complexo ainda o que a gente tem que fazer enquanto ação coletiva. Porque se a gente já não se realiza se consumindo nos nossos nichos, você imagina emprestar um público para o nicho do outro, a gente vê menos valor. Não é nenhuma pergunta, é mais um depoimento, que eu não consigo, é quase um desabafo, porque a gente trabalha muito em pró de acreditar que a arte realmente transforma um monte de gente. Mas as pessoas dessas últimas 2 décadas estão muito num lugar em torno de objetivos pessoais, com uma necessidade absoluta de desenvolver um mindset de crowdfunding, de uma coisa mais colaborativa, que ou a gente dá a mão para resolver, ou realmente a gente está fardado a acabar. As estruturas estáveis não são mais sustentáveis. O Municipal do Rio vai acabar esse mês. Os teatros para 2.000 lugares não vão ter função, porque não existem 2.000 pessoas para pagar espetáculo. E a gente vai realmente ficar à mercê só dos shows sertanejos, que eu não sou contra, mas que souberam construir público para isso, porque a experiência vendida tem muito mais valor do que o que a gente tem entregado na dança. E não é porque é maior ou menor, é porque a gente não está sabendo comunicar isso de forma correta. Obrigado. Otávio, obrigado. Obviamente, nós não vamos conseguir explorar esse assunto muito rapidamente, até porque você traz uma reflexão profunda, mas eu não posso me furtar, independente se a gente passar alguns minutinhos do tempo, de fazer uma reflexão em cima do que você trouxe, e queria compartilhar essa reflexão entre todos nós aqui, tá? Então eu vou falar um minutinho e depois passo para que cada um possa falar um minuto. Primeiro, não pela ótica da dança, não pela ótica do teatro, não por isso, mas pela ótica do empreendedor. É louvável e é admirável e exemplar esse depoimento que você traz. Eu venho te acompanhando há algum tempo a tua jornada, a gente é amigo de... Nem vamos contar quanto tempo a gente se conhece, não vão achar que a gente já... Vão achar que a gente já tem 45 anos, o que não é uma verdade. Não, nós temos 45. Então, assim, mas sempre foi o bendito frio na barriga do empreender. Tá? Sempre foi isso e continua sendo isso. Do meu ponto de vista, da onde eu estou, da minha experiência, mostra o seguinte: quem teve a oportunidade de ver aquele videozinho que eu acabei de passar bem no começo, aquele martelando a cabeça, é o seguinte: ou a gente, como seres humanos, que vivemos em sociedade, aprendemos urgentemente a quebrar esses limites desses paradigmas colocados, e vamos sim ter que fazer processos de economia colaborativa, compartilhada, criativa, e uma coisa que a Bia trouxe, que eu tenho falado muito também, multimoedas, porque tempo sim é uma moeda, muitas vezes ele não paga a conta, mas a gente vai precisar aprender a fazer isso. Então, a minha reflexão é a seguinte: primeiro, empreender neste nosso cenário Brasil não é para qualquer um, dá frio na barriga todos os dias, eu sei porque eu tenho as minhas dificuldades de empreendedor, também com dificuldade gigantesca de pagar minhas contas, também empreendendo. Então, para todos os lados que você olha. Aliás, nós temos um amigo em comum, que é o André Marim, fundador da Flit, que é um belíssimo empreendedor, é um cara, é um Steve Jobs da vida, assim, de mentalidade, e quebrou no começo do ano porque não conseguiu fazer o seu modelo de negócio para frente. Não foi por falta de competência, foi por falta sistêmica de um monte de coisas. Então, a minha reflexão vai na linha do empreendedorismo. Obrigado por trazer, por compartilhar, e nós temos socialmente um desafio gigantesco de reformatar o nosso modelo mental, sim, e de passar a atuar em rede, como a Bia também trouxe. Queria passar para a Margit algumas palavras. Eu acredito que isso que tu colocou, Otávio, é muito forte, e na economia da cultura a gente estuda a plateia artificial.
Então, a dança hoje, eu tenho no festival, provavelmente 85% a 90% do meu público é plateia artificial. O que é plateia artificial? É o pai, a mãe, o irmão, a irmã, a madrinha, o vizinho. Eu estou indo para ver a Maria, o Joãozinho. Eu não estou indo para consumir dança. É diferente do cantor tal, a banda tal. Então, e isso é nossa tarefa, porque enquanto nós, da dança, não investirmos em nós, da dança, mas sim, vamos investir naquele tênis legal, mas eu não vou comprar ingresso do cara do lado, que eu posso até ser o amigo, mas eu estou com o meu mindset de escassez. Se o cara tiver sucesso, eu não vou ter, ele vai ser mais que eu. Começa também a mudar por aí. Começa a mudar um pouco por aí. Qual é o nosso mindset? De que maneira a dança está se unindo, de que maneira nós estamos pensando em escassez e de que maneira eu invisto num tênis legal ou numa pizza, mas não vou comprar o ingresso de um espetáculo ou não vou investir num espetáculo que nem a Companhia de São Paulo. Então, isso é nós estamos errados, a maneira como nós estamos agindo e o como comunicar para essa plateia artificial não ser mais do que 50%, pelo menos, é o grande desafio para a gente. E é pensando junto. Obrigado, Marco. Passar para a Bia, que está com o microfone. Eu gostaria tanto que a minha felicidade pagasse as suas contas. Porque, assim, a experiência... Eu te falei a primeira vez que eu estou aqui. Cara, eu estou extasiada com o evento. Então, assim, eu queria que essa minha infelicidade interna bruta pudesse pagar nossas contas. Eu acho que um dia a gente vai conseguir isso. Mas, na economia da cultura criativa, a gente conta com uma ferramenta que se chama tecnologia. Ela amarra tudo isso. Sabe o que a gente deve fazer com isso? A gente deve postar 1000 vezes nas nossas... Hoje eu fiz transmissão ao vivo lá da aula no Facebook, ao vivo. Eu tirei um monte de foto. Você sabe que eu sou uma pessoa formadora de opinião. O Fabiano, da Funarte, lindo, meu amor. A gente está sempre lá, sentado com o ministro da Cultura e dando de cara assim, tu não sabe o que é um linóleo? Você não aprendeu o que é um linóleo? A gente está sempre lendo. Isso aqui é o Atlas da Economia da Cultura que o Ministério lançou. A gente está sempre estudando, a gente está aprendendo a fazer. A gente vai... Eu não sei se eu vou estar aqui para ver tudo isso que a gente está levantando hoje, a poeira aqui. Eu espero que os meus netos possam ver. Mas a tecnologia hoje, ela ajuda a gente a ajudar o outro também. Por exemplo, eu já faço o meu hábito... Todo mês eu invisto de 50 a 80 reais em projetos de crowdfunding. O meu consumo de cultura é isso. Eu deixo de comer sushi uma vez por mês, eu deixo de ir no cabeleireiro para pintar a raiz, que já está toda branca também, mas eu vou lá e eu invisto na cultura. Eu faço a minha parte, entende, gente? Então, assim, a tecnologia hoje, ela é uma maravilha, ela é maravilhosa. Só que a gente precisa também saber usar. E as grandes marcas que não quiseram investir hoje nesse evento aqui, elas vão ficar ruídas quando a gente vê que lá teve 50 mil postagens do evento de gente feliz, porque eles querem a gente. Essas pessoas querem a gente. Então, a gente tem que aprender um pouco a dizer, a arte para a gente já não basta. Eu sei que portam nas costas da gente salvar o planeta, salvar o mundo, fazer... A gente tem uma carga muito grande nisso, mas a gente tem que aprender essas ferramentas comerciais, essas ferramentas de publicidade para o nosso âmbito das artes, do intangível, do simbólico, do humano. Vamos aprender a usar a publicidade, a propaganda, esses mecanismos que a gente tem, para também a gente conseguir monetizar isso, que não seja por dinheiro, mas que a gente monetize isso na marca, num valor, que esse valor se prospere. Então, eu acho que quem não apoiou o teu evento, seja público, e não adianta bater mesmo hoje no órgão público, vai se arrepender, porque nós vamos bombar nessa rede aí, viu, Otávio? Parabéns, eu não sei mais como te agradecer, e 1/3 do meu cachê eu vou apoiar o teu evento. Pode tirar do meu cachê para apoiar. Se fosse uma empresa que estava pagando, eu não ia tirar, não, mas como é para ti, pode pegar 1/3 do meu cachê para eu te apoiar, viu? Muito bom, Bia, muito bom. Obrigado.
Dá tempo ainda? Você tem 1 minuto e 25 segundos. Tá certo. Bom, eu não vou me alongar muito, porque muita gente falou, Otávio, suas palavras foram maravilhosas. Eu me senti junto com você, porque a Mostra Paranaense nesse ano também não teve nenhum patrocínio. Nós realizamos o evento completamente sem nenhum centavo. Foi tudo dinheiro suado que a gente teve que correr atrás. E também vou completar uma colocação sua daquela plateia virtual artificial. Isso. A gente enfrenta isso também. E uma das coisas que a gente teve que fazer esse ano, nós sempre tínhamos um espetáculo de abertura num dia antes do evento. Nós tivemos que colocar esse espetáculo no dia do evento, antes dos alunos se apresentarem, assim tinha o público lá assistindo. Infelizmente, isso está acontecendo e a gente vai ter que realmente buscar alguma alternativa. E ainda mais, esse público artificial não estava lá para assistir os alunos, estava lá para filmar os alunos. Porque o celular, pá! A gente ainda pede que não use, tudo, mas não adianta. Os pais estão lá, vão filmar, eles perdem de assistir a sua filha dançando, perdem de ver ao vivo a emoção local naquele momento para ficar vendo a telinha. Isso é terrível, mas é o que a gente está enfrentando hoje, é um período de transição que a gente vai ter que enfrentar. Vamos trabalhar juntos, realmente, para que isso passe e a gente consiga seguir aí em frente. Obrigado, Jorge. Bom, a gente está exatamente nos segundos finais desse painel. A gente poderia ficar aqui um monte de tempo ainda conversando sobre esse assunto e certamente mesmo conversando não chegaríamos a uma resposta imediata aqui agora. Mas uma reflexão para lançar um desafio de reflexão para o cenário futuro é o seguinte, né? Nós estamos num cenário de muita fragilidade econômica. Não é de hoje e ele se permanecerá por mais um período de tempo. Agora, todas as dificuldades econômicas, todas as crises, todas as situações financeiras desconfortáveis do ponto de vista econômico, eles são cíclicos. E acontecem, já aconteceram, estão acontecendo e certamente acontecerão para frente. Porque isso é o padrão usual, habitual do movimento cíclico econômico. Ok. Se nós estamos num cenário de uma situação de fragilidade econômica que faz com que grandes marcas que sempre nos patrocinaram nesse tipo de evento não nos patrocinassem e que a cultura, a arte, as danças são, na última linha, a primeira linha que é cortada nos investimentos, quando uma empresa num cenário econômico está dessa forma, o que nós podemos refletir, e aqui é um lançar para uma reflexão futura, que de repente, num próximo momento de ciclo econômico desfavorável, a cultura não seja a primeira linha a ser cortada. Então, esta reflexão eu acho que a gente tem que fazer. Mas para que a gente faça isso, pensando numa orientação de negócios, puramente de negócios, qualquer empresa, a sua última linha, o seu último olhar, o que interessa no final do dia, para fechar a conta, é o seguinte: quantos produtos eu vendo com a atuação de dança? Esse é o patrocínio privado, eu estou falando do patrocínio privado. Então, essa reflexão do cliente e da plateia artificial, ela tem que ser trazida, sim, para a mesa, para as próximas discussões. Então, eu agradeço muito a participação, de novo, de poder estar com vocês aqui nesse painel. Parabenizar a FIH2, parabenizar o Otávio por trazer o tema do debate do Fórum de Economia. E essa, sim, é uma visão colaborativa e compartilhada, Otávio, porque o que você está tentando trazer aqui são soluções para todos. Você podia estar na tua zona de conforto dizendo assim: não, eu não quero concorrência. Não, pelo contrário, eu quero puxar uma cadeia produtiva. Então, parabéns pela visão e a gente vai junto sempre seguindo em frente. Obrigado a todos e daqui a pouco começa a batalha. Obrigado.